Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima e estou com o professor Renato Orsato para falar sobre a pesquisa A Emergência de uma Trajetória de Mobilidade Elétrica. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, em sua pesquisa você investiga a trajetória da mobilidade elétrica. Como você se interessou pelo tema? Bom, inicialmente foi uma questão pessoal, né, de estar num engarrafamento em São Paulo e pensar, ou tentar imaginar alternativas para isso, né. E eu fui ver que, no início dos meus estudos, que o carro elétrico, ele é uma invenção muito antiga. Se você fosse para Nova York no início do século passado, você iria ver muito mais carros elétricos nas ruas do que outros tipos de carro. Então a pergunta é o porquê que o carro elétrico perdeu essa corrida para essa outra tecnologia. Há mais de 100 anos, os motores a combustão interna reinam absolutos na indústria automobilística. Quais as razões que explicam a emergência de uma nova fonte de mobilidade? Os veículos elétricos nunca sumiram, né, e nunca perderam interesse, né? Tem entusiastas de carros elétricos em praticamente todos os países. O que aconteceu agora nos últimos anos foi uma retomada de interesse por vários fatores, como o preço da gasolina, em função do preço do petróleo, que coloca o veículo elétrico numa posição um pouquinho mais competitiva. A melhoria substancial na tecnologia de baterias, de acumuladores, que torna a distância percorrida muito maior, em torno de 160 quilômetros, e as políticas governamentais forçando a descarbonização da economia. Quais são os obstáculos que ainda existem para a difusão de veículos elétricos? Os obstáculos têm várias dimensões. O primeiro que as pessoas identificam é uma dimensão econômica, que é a percepção de custo. Porque um carro elétrico ele vem com uma bateria que pode ter mais de 2.000 ciclos, e você normalmente teria que pagar essa bateria na frente, né? É como se nós fôssemos comprar um carro a gasolina e pagar 100.000 quilômetros de gasolina incluído na bateria. Então é uma percepção que é ao longo do uso, né? A segunda questão que é fundamental é que, obviamente, você não vai comprar um carro onde você não tem aonde reabastecer, né? Então a infraestrutura deveria vir antes da venda do carro. Nós teríamos que ter pontos de recarga em praticamente todos os estacionamentos da cidade, né? A terceira é uma percepção também de que o carro elétrico é um carro inferior ao carro convencional, que também é uma percepção errônea. Eu dirigi vários carros elétricos, posso dizer que não é esse o caso. Mas principalmente o fator assim, mais limitante é o fato das pessoas terem medo de ficarem na mão. Como você vê a evolução dos sistemas de propulsão nos automóveis daqui para frente? Olha, a gente sempre tem a tendência de pensar em termos de substituir uma monocultura por outra monocultura. Talvez o erro que nós tenhamos com relação a isso é sempre pensar que o carro elétrico vai ser a nova forma dominante de tecnologia. Na verdade, o que nós precisamos ter é uma diversidade maior de sistemas de propulsão para aproveitarmos melhor também as vantagens comparativas de países. Por exemplo, para o Brasil faz muito sentido usar o etanol, né, usar o motor de combustão interno para, digamos, reduzir a intensidade carbônica através do uso de um combustível renovável. E aí entra a questão da mobilidade urbana. Para reduzir o problema do impacto do automóvel, é preciso também repensar a forma como ele é usado dentro das cidades. E aí, então, existem várias opções que desde a lógica do park and ride, que é simplesmente criar no entorno da cidade zonas de estacionamento em que você vai modificar o tipo de transporte. Imagine que você venha com um carro de combustão interna até o entorno de São Paulo, em que ali você vai utilizar um carro elétrico para circular dentro da cidade como você faria com o teu carro normal. Isso aliado, obviamente, a um sistema de transporte público muito intenso, muito extensivo na cidade. E, além disso, um amplo espaço para os veículos alternativos, né? No caso, a bicicleta
dar, obviamente, mais ênfase, por exemplo, para motocicletas elétricas. O veículo elétrico viria para ajudar a aumentar a eficiência do sistema como um todo. Obrigada, professor. Para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.